Oi, gente. Essa será a primeira entrevista para o nosso podcast, o Pode Ser, que tem como objetivo aprofundar nosso entendimento sobre a fenomenologia da ansiedade. Com isso, nosso convidado é o professor Dr. João Vitor Moreira Maia, psicólogo, mestre e doutor em psicologia Gestalt pela Universidade Federal do Ceará, terapeuta e coordenador do Espaço Storge. Então, a gente pode começar, professor, falando que no site do Conselho Nacional de Saúde, ele divulgou uma nota bem interessante que fala que o Brasil ele lidera no ranking de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Mas a gente sabe também que esse diagnóstico ele não chega, né, tão cedo e tão rápido. Então a gente podia começar a falar da ansiedade de um olhar, do seu olhar, de repente. Tá. Eu acho que tem duas questões, né? Que essa questão das estatísticas de prevalência, né, no adoecimento em saúde mental, eles apontam, né? Uma primeira questão que eu acho importante é que a gente compreenda que a ansiedade vivida por uma pessoa, um homem, uma mulher, um homem de classe média, uma mulher de classe média, um homem branco, um homem preto, uma mulher branca, uma mulher preta, ele diz de aspectos que apontam para a condição, né, na tradição fenomenológica a gente chama da condição ôntica desse sujeito, né, ou seja, o que isso tem a ver com a sua biografia, o que isso tem a ver com esse contexto, né, histórico que vivemos. Ambiente. Sim, né, a ansiedade ela não pode ser tomada, né, a ansiedade como um afeto básico do humano e por vezes ganhando uma configuração de adoecimento, né, ela não pode ser tomada como uma coisa só desse indivíduo, isolado, né, assim, a ansiedade, né, como se fosse meramente um produto, né, desse sujeito cerebral, né, dessas alterações neuroquímicas, como algumas leituras podem querer sugerir, né, ou nem mesmo um aspecto de uma gênese, de uma origem desses afetos, a partir de uma lógica também individualizante, a partir do psicologismo, né? Então, assim, essa pessoa, a partir dos traumas internos, dos conflitos internos, é que vai viver isso, né? Eu penso, ancorado em alguns autores, que a ansiedade, ela diz, né, ela comunica sobre um fenômeno que é social. Se há mais de um século, né, no século XIX, a gente teve uma forma mais característica de adoecimento, que foi a histeria, se no século passado, né, no século XX, a gente teve, a partir da década de 70, 80, a Organização Mundial de Saúde dizendo que a depressão era o mal do século. Quando a gente olha para esses dados de hoje, né, e a gente entende que o mal do século XXI não é mais a depressão, e sim as ansiedades, que a gente entenda que isso diz, né, desse modo de organização social e dos modos de vida correlatos que a gente tem produzido, né, nessa quadra temporal que é a nossa. Né? Então, esse é o primeiro aspecto, né, que aponta aí para essa dimensão ôntica da experiência humana. Mas a gente deve pensar também as ansiedades a partir de uma perspectiva também ontológica, né, para entender que a ansiedade, ela é desde sempre um dos afetos que compõem a experiência humana. Eu digo isso para que a gente não embarque na ideia de que toda ansiedade ela é patológica. Porque não é, efetivamente não é, né? E a gente tem produzido um discurso social que flerta com essa ideia, né, de que qualquer ansiedade seria patológica, né? Quase com uma tentativa, né, de exorcizar a ansiedade, né, do rol dos nossos afetos, né? Assim, fico pensando, né, vou aqui especular, eu conheço uma pessoa que o neto, né, está hospitalizado, e ela sofre por isso, né? Ela sofre porque o neto está há 2 meses hospitalizado, com um câncer, ela sofre porque ela teme que o neto venha a morrer, né? Então eu fico pensando... E porque ela não pode fazer nada, de repente, também, né? Também está nas mãos dela. Ela vive uma impotência. Exatamente. Né? Então, dentro dessa lógica, né, eu fico pensando
que nesse discurso social que a gente acaba reproduzindo, né, de que a ansiedade ela precisa ser combatida, ela precisa ser exorcizada, ela precisa ser vencida, né, possivelmente a gente vai assumir uma disposição na experiência de algumas pessoas que é violenta. Eu penso que, numa boa medida, essa avó tem todo o direito, é justo e compreensível que ela fique ansiosa frente à experiência fática dela, né, daquilo que ela vive a partir da relação com o neto, com a filha, com ela mesma, frente a essa situação. Então, que aí para voltar um pouco, né, a tua primeira fala, assim, de fato, né, a gente tem anunciado que quase um quinto da população brasileira vive algum tipo de transtorno de ansiedade. E eu tenho destacado isso, né, de um cuidado para que a gente, ao assumir, né, essas estatísticas, a gente não esteja corroborando para algo que a gente conhece no campo da saúde mental como uma prática de medicalização da vida. Também, porque eu penso assim, essas pessoas que são diagnosticadas, elas já têm esse diagnóstico, né? Mas quantas pessoas que não podem ter essa oportunidade de diagnóstico estão em sofrimento sem ser olhadas? Porque... Esse é um outro aspecto, né? Esse é um outro aspecto importante. Na medida em que a gente entende, né, e mesmo, né, se a gente pudesse definir o que seria a ansiedade normal, né, definir de forma muito precisa, né, do que seria a ansiedade normal, do que seria a ansiedade anormal, né, se eu jogando aqui no Google, né, o relato da minha experiência, ou no chat GPT, essas inteligências me dissessem, né, com bastante precisão, não, isso daqui que você está vivendo é normal, isso daqui que você está vivendo não é normal. Em qualquer dessas situações, né, é interessante que essa experiência, que essas pessoas, elas encontrem no seu contexto relacional uma possibilidade de acolhimento face a esse drama, né? Então, uma pessoa que lida, por exemplo, com a possibilidade de um término de um relacionamento significativo, ou para uma pessoa que está fazendo um vestibular, né, e que, de certa forma, ele vai viver uma prova, a prova do Enem, né, que de certa forma, condensa, né, numa única data ou em duas datas, todos os esforços dos inteiro, né, ou de uma história escolar todinha, né, todo um conjunto de expectativas dela, da família, né, toda a possibilidade de mudança de vida, né. Então, eu acho que é interessante, né, a gente olhar em que medida, enquanto sociedade, enquanto grupos sociais, enquanto família, a gente tem sido precário em favorecer amparo para que as pessoas compartilhem os seus dramas, né, e encontrem, né, na relação com o outro, amparo, que possam ser cuidados. Então a gente pode dizer que... Para que a gente entenda que a promoção de saúde mental, ela não é algo exclusivo dos profissionais de saúde. A promoção de saúde mental tem a ver com políticas de educação, políticas de saúde, políticas de segurança, políticas de emprego e renda, políticas ambientais, políticas educacionais, né? Ou seja, saúde mental é algo muito mais amplo do que aquilo que a gente favorece assistência numa política pública de saúde mental ou numa política privada de saúde mental. Tá? Então, a gente entender isso. Então, o cuidado em saúde mental, ela também não é um cuidado exclusivo por parte dos profissionais de saúde mental. Né? Eu cuido da saúde mental quando eu me disponho a escutar um amigo que, numa experiência de aflição, encontra em mim, encontra em colegas, né? Eu penso que a gente cuida de saúde mental quando no ambiente acadêmico, por exemplo, a gente consegue construir toda uma rede de solidariedade, toda uma rede de apoio, né? Toda uma cultura menos competitiva. Tá? Então, eu acho que tem coisas aí que a gente precisa compreender de forma menos tecnicista, né? Para que a gente entenda que tanto a promoção quanto o cuidado, né, para que a gente não use a ideia do tratamento, porque
né, acho que aponta para um paradigma diferente do que eu gosto de usar, que é, né, a ideia, eu não estou curando os meus pacientes, eu estou cuidando, né, eu estou favorecendo apoio, cuidar, né, uma escuta que favoreça uma melhor compreensão sobre o que ele vive, sobre o que favorece, né, essa experiência para o sujeito. Então, eu acho que tem aí aspectos que são importantes, né? Mas é isso, te escutar um pouquinho para saber o que é da tua necessidade. Tá. Eu penso assim, com todo esse relato, é possível a gente falar ou entender que a ansiedade, ela tem uma certa normalidade? A gente convive com a ansiedade no dia a dia, né? Então, não sei se é correto falar que a gente pode incluir como uma normalidade, mas com aspectos diferentes de acordo com cada visão. De repente, o que eu estou sentindo agora, uma ansiedade, ou um tremor, ou uma falta de sono, enfim, é diferente daquele outro que age, tem um comportamento diferente, mas que isso acaba influenciando, de certa forma, no nosso dia a dia. Tá. Você traz uma categoria, né, que é essa ideia da normalidade, que ela merece ser um pouco discutida, né, Mara? Tipo, tem um psiquiatra francês, o Arthur Tatossian, que trabalha com a perspectiva fenomenológica, né, trabalhava, né, já falecido, no livro Fenomenologia das Psicoses, ele vai dizer que essa ideia da norma em psiquiatria, a norma em uma psicopatologia fenomenológica, ela é muito complexa, tá? Porque, por exemplo, qual é a normalidade hoje das nossas vidas? A normalidade hoje é que a gente vive uma experiência onde a gente se percebe hiperdemandado, hipersolicitado, hiperexigido. Essa é a normalidade. No texto dele, ele não está falando dessa questão da hipersolicitação, da hiperdemanda, porque quem melhor fala isso contemporaneamente é o Byung-Chul Han, né? Na Sociedade do Cansaço, ele faz esse diagnóstico, né, de que vivemos, né, essa sociedade de um profundo esgotamento a partir dessa nova lógica neoliberal que temos vivido nas últimas 3 décadas, né, 3 décadas e meia. O Tatossian, quando escreve Fenomenologia das Psicoses, ele estava fazendo referência, por exemplo, ao que escreve o Humberto Stellenbosch no livro La Mélancolie, sobre o que ele sintetiza, né, no conceito de tipos melancólicos. O que é o tipos melancólicos? Né? É um modo de presença, é um modo de ser aí, né, uma linguagem mais coloquial, né, seria um tipo de personalidade mais favorável à depressão. Por quê? Porque o sujeito, ele se cobra a responder às exigências sociais de forma extremamente rígida e inflacionada. Né? Então, é o sujeito que não só tenta dar conta das exigências sociais, mas tenta dar conta dessas exigências sociais de forma absolutamente precisa, perfeita. Então, ele está dizendo que, no sentido da norma social, o tipos melancólicos é o melhor que há. Isso na década de 70, 1980. Né? Fazendo uma aproximação com o contexto atual, né, qual é a norma social? A partir do diagnóstico do Byung-Chul Han? É a norma do empreendedor de si, né, que produz aquilo que o Byung-Chul Han chama de uma servidão voluntária. Né? Ou seja, eu passo a me explorar continuamente, né, até o esgotamento. Então, a gente está inserido dentro de uma lógica em que a gente, né, vive um processo de colonização das subjetividades, de que se eu não estiver todo o tempo me exigindo, me explorando, né, eu estou fazendo algo errado, eu estou fazendo algo que vai determinar, né, os meus insucessos, que vai produzir os meus fracassos. Então, a norma social é essa. Né? Então, quando a gente pensa a normalidade a partir dessa ideia da norma social, a gente vai dizer, essa é a norma social. Né? Então, a norma social é produzir sujeitos ansiosos, é produzir sujeitos esgotados. Quando você pergunta, né, que eu acho que a tua pergunta aponta para uma outra questão, que é, João, então, seria normal viver, né, os sinais e sintomas que a gente vai
ter ali, né, nos manuais de classificação de diagnósticos. Então, é normal que as pessoas tenham uma taquicardia, tenham uma sensação de apreensão, de aperto no peito, uma sudorese, né, que viva, né, constantemente em alerta, sentindo que está sempre faltoso, né, assim, nesse sentido, na norma social, me parece que sim, é esperado dos sujeitos, que os sujeitos, né, vivam essa condição de estar hiperalerta, de estar, né, hipersolicitados. Obviamente, isso não é bom. Aí eu vou fazer aqui uma outra pontuação, né? Em alguns contextos, né, isso é esperado e saudável. Esse conceito, né, a ideia de que a ansiedade, ela tem ela se constitui também como uma experiência normal e adaptativa, né, não é só da tradição fenomenológica, não é só da gestalterapia, né, essa compreensão, ela é, né, abordada por diferentes perspectivas teóricas, né? Então, a definição do que constitui a experiência normal e a experiência de adoecimento, naquilo que é relativo às ansiedades, elas precisam ser analisadas a partir de alguns elementos mais específicos, tá? Mas tentando voltar à tua pergunta, né, para dizer isso, né? É esperado que as pessoas, num contexto social como o nosso, elas vivam essa experiência de ansiedade? É esperado, né? Isso diz do sintoma social do nosso tempo. Obviamente, essa experiência massificada, ela não é boa, né? Ela diz de um processo de adoecimento social. Mas quando a gente precisa procurar ajuda, quais são os sintomas, assim, que a gente guarda por muito tempo, né, e que não consegue mais administrar com o tempo? Por exemplo, esse tremor, esse mal-estar, tem pessoas que sentem dor de barriga, tem pessoas que porque se a gente for ver, são muitos sintomas, né, eu não conseguiria nem descrever, porque eu tive algumas leituras onde os relatos, eles não são direcionados. Sempre tem a mesma coisa, né? Mas tem coisas novas, tem sentimentos, tem confusão mental o tempo todo. Então, quando procurar ajuda? Tá. Quando é que... Deixa eu voltar, porque né, você retomou a tua fala e aí me lembrou de algo que você tinha apontado, né, no teu comentário anterior e eu acabei não abordando, né? É fato, tá? Sim. Essa experiência, ela tem sido cada vez mais frequente no conjunto da nossa população. Infelizmente, a gente tem vivido isso de forma muito silenciada, né? Muito provavelmente porque a gente não tem, para a maioria da população, acesso aos serviços individualizados de saúde, e eu acho que a gente vive também, né, um certo sentimento de impotência, de desesperança, né? Algo que aponta meio que para coisa que é assim, não, a vida social é isso mesmo, né? Eu não tenho como escapar disso. Então, é quase aquela coisa, eu vou ter que lidar só com isso, né? Aí você pergunta, João, quais são os sinais e sintomas que são determinantes para que uma pessoa procure, né, algum tipo de assistência em saúde? Ou não, tá? Não precisa ser assistência em saúde. Pode ser uma assistência, né? Eu lembro, por exemplo, favorecendo, né, alguns treinamentos, uma fala, num contexto educacional, por exemplo, eu cheguei a dizer e lembrar que muitas vezes para a criança e para o adolescente, os professores são figuras de referência, as professoras, os professores, né? Então, não que o professor e a professora se exija dar conta de um cuidado, né, psicoterapêutico para aquela criança, aquele adolescente que relata um drama, seja algo que aponta para uma tristeza que possa indicar uma depressão, seja para uma ansiedade que possa configurar um transtorno, né?
mas a gente entender que sim, né, professores, educadores, no modo geral, eles são cuidadores. Né? E aí talvez fazer esse diagnóstico. Opa, se essa criança ela relata isso, é possível que outras crianças também relatem, também vivam essa experiência, e que essa experiência, em algum modo, ela esteja silenciada, né? Ela esteja sendo vivida de forma solitária por essa criança, né? Então, a gente entender que as nossas instituições sociais, elas precisam se dispor a escutar, né, essa pessoa que deu conta de anunciar o seu drama, o seu sofrimento, e talvez pensar que para cada pessoa que dá conta de anunciar o seu drama, há outras que estão ali vivendo isso de forma silenciosa. Tá? Então, eu gosto de provocar isso, né? O cuidado em saúde mental, ele precisa ser pensado no âmbito das instituições, né? Então, tivemos um colega da universidade, da UNAMA, que viveu uma tentativa de suicídio, né? Essa experiência, né, esses afetos que mobilizam uma ideação suicida e uma tentativa de suicídio, elas não podem ser pensadas como um fenômeno meramente individual desse sujeito, né? A gente pode pensar, né, que há uma necessidade de favorecer a escuta às pessoas dessa turma, às pessoas desse curso, às pessoas dessa universidade. Não só aos alunos, aos professores, aos técnicos administrativos. Né? Então, o que eu gosto de colocar é a necessidade da gente pensar o cuidado em saúde mental de uma forma muito mais ampla e inclusiva. Tá? Então, voltando à tua pergunta, quais sinais e sintomas a gente precisa atentar? Né? Qualquer sinal e sintoma persistente, qualquer sinal e sintoma persistente que esteja descontextualizado ou que, mesmo contextualizado, seja vivido numa intensidade que mobiliza muito sofrimento. Tá? João, mas é numérico, né? Pode ser um sinal, né? Pode ser um pensamento repetitivo. Pode ser o que a gente chama em gestalterapia de uma fantasia catastrófica, né? O sujeito está sempre ali lidando com uma fantasia catastrófica, algo sempre vai dar errado na vida desse sujeito. Né? E isso passa ao afligir de forma a ele estar sempre alerta, ele não conseguir dormir bem, ele não conseguir fazer as atividades, né, funcionais, estudar, trabalhar com relativa tranquilidade. Tá? Mas, de modo geral, eu digo, né, assim, a gente deveria construir possibilidades na sociedade para que a pessoa, vivendo qualquer configuração de sofrimento, que seja persistente, que seja descontextualizado, ou que seja intenso demais, que essa pessoa pudesse ter acesso a alguma forma de cuidado. Correto. A gente estava falando no início sobre que a depressão já foi considerada a doença do século, né? Eu até li um livro que é Mente Depressiva. Não sei se você já ouviu falar de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa. Deixa eu colocar aqui para te ver. Nele fala sobre a depressão, né? Mas ele também relata muito... Eu só quero fazer um destaque, né? Assim, na tradição fenomenológica faz muito pouco sentido falarmos de mentes depressivas. Talvez a gente deva falar de corpos, né? Corpos, vidas, né? Porque eu acho que quando a gente usa, né, esse significantemente, a gente está reduzindo o sujeito e despolitizando os afetos que são, por princípio, políticos. Né? Existe um filósofo do século XVIII, né, o Baruch Spinoza, que ele vai apontar para isso. Né? Todo afeto ele é relacional, ele aponta para um contexto. Né? Os nossos afetos eles não são originários em nós mesmos e por nós mesmos. Né? Os nossos afetos eles dizem sempre da nossa condição relacional com o outro, com o espaço, com o tempo, com os grupos sociais, com as expectativas sociais, né? Então, o cuidado aí para que a gente não adentre, né, em leituras que eu acho que são muito... E não faz sentido para a fenomenologia. Eu acho que são muito reducionistas.
Isso. Na verdade, minha fala era nesse sentido, que quando a gente fala de mente depressiva, né, quando a gente fala de ansiedade nesse sentido, a gente deixa para lá também a somatização, né? A gente não tem aquele olhar, aquela visão do outro, né? Que o outro também tem essa pegada de um olhar diferente. Então, quando a gente fala de ansiedade, às vezes a gente fica um pouco perdido, porque são muitas colocações, né? Quando tu explicou sobre essa fala de que não que pode ser a doença do século, né? A gente fala nos sintomas e são tantos e tantos e tantos. E como é que a gente consegue lidar no dia a dia, né, com a ansiedade? Eu não acho que os nossos sintomas, Tamara, sejam nossos inimigos, não. Uhum. Tem uma obra, né, que eu gosto, é um texto, é um artigo de um psicólogo espanhol, em que ele diz, né, o sintoma não é nosso inimigo. E aí ele aponta, né, tal como um bom médico, né, se você chega com uma febre, ele não toma a função dele nessa ideia de remover a febre, né, a febre, de modo geral, no nosso organismo, ele diz de um processo inflamatório. Então, se eu chego, toda vida que eu tiver febre, e eu me intoxicar de antitérmicos, né, se toda vida que eu tiver com uma dor, eu tomar um opioide, né, eu estou, na verdade, produzindo um desserviço. Eu preciso escutar esse corpo. Então, entendi. Naquilo que é relativo aos nossos afetos, seja a tristeza, seja a vergonha, seja a culpa, seja a ansiedade, né? Essa escuta, ela é sempre da escuta de um sujeito na sua condição como ser do mundo. Né? Então, eu estou fazendo ao mesmo tempo a escuta desse sujeito e a escuta do mundo desse sujeito. Então, quando você fala nessa coisa assim, são muitos sintomas, né? Os sintomas, eles precisam, sim, ser escutados, serem compreendidos, mas a nossa tarefa não é simplesmente essa, a da identificação do sintoma para a formulação de um diagnóstico correto. Né? O nosso trabalho é muito mais profundo. Eu brinco isso com os meus alunos, né? De que se a gente admite que a tarefa do psicólogo, do profissional de saúde mental, é só a formulação de uma hipótese diagnóstica, né, as nossas profissões elas vão se encerrar em 2 anos. Porque o chat de GPT, as inteligências artificiais, o Google já faz isso há um tempão. Verdade. Né? Você está sentindo alguma coisa, coloque no Google. O Google vai dar uma série de possibilidades diagnósticas para isso. Né? Por vezes imprecisas, por vezes catastróficas, né? Mas não vai avançar muito, né? A história da telemedicina já indica isso, dessas novas tecnologias estarem sendo utilizadas a serviço do favorecimento desses diagnósticos. No caso do cuidado em saúde mental, a possibilidade de uso dessas tecnologias ela vai ser muito mais limitada. Por quê? Porque o cuidado em saúde mental não é meramente um trabalho técnico, é um trabalho interhumano. O cuidado, ele não é meramente técnico, né? Ele é interhumano. Né? Então, né, agora eu vou fazer psicoterapia com o chat GPT. Né? E não vai dar certo. Né? O chat GPT ele tem uma capacidade de análise de todos os livros de psicologia que eu nunca vou ter. Mas ele nunca terá a capacidade que eu tenho de cuidar. Justamente por isso. Porque o cuidado é uma experiência eminentemente do interhumano. Tá? Então, para frisar isso, assim, o nosso trabalho não é simplesmente identificar sinais e sintomas para a formulação de um diagnóstico. É produzir uma compreensão do que esse diagnóstico diz da nossa condição como ser no mundo. E a partir daí, que respostas a gente consegue produzir. Respostas, às vezes, políticas. Né? Eu gosto de fazer um destaque numa cena de cuidado, né? Que inaugura a psicologia clínica, que é a cena de cuidado do Freud com as mulheres em sofrimento, né? Naquilo que a gente conhece como histeria. Né?
E eu sempre ponto isso, né? A genialidade do Freud não foi inventar o método passivo da associação livre. Né? A genialidade do Freud foi entender que aquelas mulheres precisavam ser escutadas. A genialidade no Freud não foi escrever, né, os 3 ensaios sobre a sexualidade e formular as suas teses sobre o desenvolvimento psicossexual. Não foi. A principal genialidade foi produzir essa transformação política de escutar quem tradicionalmente não tinha voz. Seria a cura pela fala. Mas entenda, tá? Uhum. Quando você fala da cura pela fala, você está centrando mais no aspecto técnico. Isso. Eu estou centrando no aspecto político. Sim. Né? As mulheres, elas não eram escutadas. Justamente por isso elas sofriam. Quando elas passam a serem escutadas, né, a partir da invenção da psicanálise, o que se produz é uma intervenção política. Tá? Então a gente precisa entender, né, o que na nossa experiência tem sido negado, o que na nossa experiência tem sido silenciado. Né? Como diz o professor Enio Brito Pinto, né, autor de um livro importante sobre os transtornos de ansiedade, na verdade sobre as experiências de ansiedade, né, no livro dele, Conversando com a Ansiedade, ele vai dizer, né, ele vai tomar a ansiedade como uma expressão daquilo que aponta para o ajustamento criativo desse sujeito. Né? A ansiedade como a forma como esse sujeito encontrou a melhor forma possível para ele responder a uma determinada situação existencial. Tá? Então, deslocando da ideia de que a ansiedade é nossa inimiga. Tá? Estamos quase no nosso tempo, mas... Deixa eu ver. Estamos, estou vendo aqui. Já tem acho que 40 minutos. Então vamos finalizar. Então, assim, eu queria que, como eu te falei, a gente é estudante do 4º semestre ainda, a gente está ainda finalizando o semestre, né, para passar para o 5º, aí esses 50%. E, professor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações, pela sua explicação e pela sua paciência. Tá bom? Até uma